as coisas, né? Com os digitais aqui. Seja muito bem-vinda, então, mais uma vez à nossa live. Para quem ainda não acompanhou, nós estamos na nossa terceira live da nossa semana de aquecimento para a maratona da jornada Butter Queen 4K. E o que é essa jornada? A jornada é um evento que vai acontecer entre os dias 15 e 21 de abril, que lá nessa jornada eu vou te mostrar o passo a passo para você faturar a partir de R$ 4.000 aí da cozinha da sua casa com bolos cobertos em Butterqueen. Então, durante essa semana, a gente começou uma jornada, assim, uma série de lives, onde a gente traz temas que são relevantes para quem está iniciando no mundo da confeitaria e que deseja viver de bolos e criar um negócio aí lucrativo da cozinha da sua casa. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, assim que acabar essa live, clica no link da bio e lá você faz a sua inscrição e garante a sua vaga. Assim que você fizer a sua inscrição, você vai ser direcionado para o nosso grupo do WhatsApp. Esse grupo é um grupo silencioso, a gente só envia mensagens que estão relacionadas ao nosso evento. Vamos mandar materiais exclusivos também, apenas para as pessoas que estiverem lá no grupo, tá bom? Então, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa aula, o tema da nossa live hoje são os métodos de preparo. Desde o primeiro dia, a gente vem falando numa sequência de assuntos para te dar um embasamento do que você precisa saber para de fato viver de bolos cobertos com Butterqueen. Então, lá no primeiro dia, a gente fez a live o que eu preciso saber para começar a fazer. E aí a gente falou de vários pontos que são importantes. Na segunda live, a gente falou sobre quais são os ingredientes necessários para que eu faça bolo e Butterqueen e fature mais de R$ 4.000. E esse ponto é bem importante porque ontem a gente entendeu a função de cada ingrediente dentro da receita. Porque não basta só a gente ter uma receita, a gente precisa saber o porquê das coisas. O porquê que eu estou utilizando farinha, o porquê que eu estou utilizando bicarbonato e não só fermento. Então isso a gente tratou ontem. E hoje a gente vem falar sobre os métodos de preparo, porque também é um assunto super importante, porque é através do método que eu utilizar é que eu vou conseguir saber qual é o tipo do bolo que eu quero, que cada método vai me dar um resultado completamente diferente. E a partir dele, a partir da minha expertise em saber, em conhecer o método, é que eu vou saber qual é o tipo de bolo que eu vou conseguir oferecer para o meu cliente. Dentro da nossa promessa, que é como faturar R$ 4.000 com bolos cobertos com Butterqueen, a gente pode fazer todos os métodos, eles podem estar dentro do nosso cardápio. Mas aí você vai precisar entender, lá na nossa primeira aula a gente até falou sobre nicho, público-alvo. Então, dentro do meu nicho, dentro do público-alvo, eu vou determinar qual é o tipo de bolo que eu vou fazer para atingir um determinado público. Então, os meus bolos vão ser bolos mais baixos, mais estilo de torta, eu vou ter bolos mais altos, mais estruturados, eu vou querer fazer bolos para casamento. Então, é nesse ponto é que eu vou conseguir escolher qual é a massa que eu quero utilizar. Se eu não tiver esse conhecimento, eu não consigo identificar como que vai ser a massa para eu trabalhar. Então, se eu quiser fazer bolos altos, bolos mais estruturados, eu tenho que saber qual é o método que vai me dar esse resultado, ok? Então, nós temos basicamente, né, são alguns métodos, mas os mais utilizados são 3 métodos que nós temos, tá? Que é o método espumoso, o método cremoso e o método direto, tá? Então, nós temos esses 3 métodos que vão fazer com que você tenha esses resultados especificamente. Então, nós vamos começar pelo nosso método espumoso. Eu vou explicar para vocês como que ele funciona. Deixa eu só fazer um ajuste aqui na câmera do YouTube para ficar um pouquinho melhor, tá? Só um minutinho que eu vou ajustar aqui um pouquinho. Não fujam que eu já estou voltando.
minha luz pifou, gente. Vamos ver se agora ficou um pouco melhor. Aí. Acho que agora ficou um pouquinho melhor, tá um pouquinho escuro. A minha luz acabou de queimar, tá? Então, olha só, o nosso método espumoso, o que é? Como o próprio nome diz, é espumoso, ele funciona através da emulsão dos ovos, tá? Então, eu vou emulsionar os meus ovos e eu vou ter uma aeração muito grande. Então, eu bato os meus ovos, eles precisam triplicar de volumes, basicamente, aonde eu vou ter um creme bem volumoso. Esse creme, ele vai me dar uma fermentação mecânica, porque cada vez que eu emulsiono os meus ovos com o açúcar, ele cria ar dentro desse creme, que é o que vai fazer que quando ir para a cocção, vai para o forno, é esse processo que vai fazer com que a minha massa continue crescendo. Então, a espuma feita através do batimento dos ovos e do açúcar vai fazer com que eu tenha um bolo mais fofo. Ele vai ficar completamente fofinho. O bolo mais característico, o mais conhecido, é o pão de ló. O pão de ló ele é feito com 3 ingredientes: o açúcar, os ovos e a farinha. Então eu pego esses ovos, esse açúcar, levo para a batedeira e eu vou bater. Eu vou bater muito para ficar um creme bem branco, bem volumoso, e depois delicadamente eu acrescento a farinha. Então ele já fica, na hora que você está fazendo, você já percebe uma massa bem cremosa, bem fofinha. Quando eu tiro ele quando termina o tempo de assar, você vê que você consegue ter uma massa que você pressiona ela e ela não perde o estado dela. Ela fica bem fofinha, tá? É uma massa que é muito maravilhosa pra gente fazer tortas, porque ela absorve muita calda. Então, se você gosta de bolos bem úmidos, bem molhados, essa é uma ótima massa. Ela serve muito para a gente fazer bolo de pote, para a gente fazer preparos aonde a carga de massa, a carga de calda é maior, tá? Porque os outros métodos, as massas, elas são mais pesadas, elas são mais estruturadas e a quantidade de calda que eu coloco pode quebrar elas. É claro que se eu colocar um exagero de calda, ele vai desmontar todo o meu bolo. Então, olha só, se você pegar um pão de ló, tentar montar ele numa estrutura de bolo mais alto, e se você colocar muita calda, a parte de baixo dele, ela vai descer completamente, porque ela tá completamente absorvida na calda. Os outros preparos, as massas jogam a calda para fora. Aí por isso pode ser que o teu bolo esteja vazando a calda. Se você molhar demais um bolo de método cremoso, ele vai jogar a calda para fora. A massa não vai sugar. O pão de ló não. O pão de ló ele suga todo o líquido e vai ficar ali nela. Então por isso as tortas, né? Quando a gente faz torta de travessa, o pão de ló é maravilhoso para isso. Dentro das massas do método espumoso também, aí a gente tem a genoise e o método e a chiffon, tá? A genoise é quando a gente agrega manteiga nessa massa. Então ela vai ficar um pouco mais elástica, a gente coloca um pouco mais de gordura. É uma massa que a gente pode utilizar para fazer rocambole, porque ela tem a elasticidade de você conseguir dobrar a massa sem que ela quebre, tá? E a massa chiffon, aí ela ganha um pouquinho mais de ingredientes. A gente coloca leite, pode colocar óleo também. Então eu consigo já ter um pouco mais de estrutura dentro de uma massa feita do método espumoso, tá? Eu gosto muito de uma massa que eu tenho, eu chamo ela de massa estruturada. Ela é feita com o método espumoso. Eu emulsiono bem os meus ovos e o meu açúcar, só que depois eu trago o leite e a manteiga quente. Então isso faz com que eu consiga ter uma massa bem estruturada, eu consigo até montar um bolo um pouquinho mais alto com ela. Ela fica fofinha e ela fica mais úmida, porém ela fica com mais sabor. Diferente do pão de ló, que ele precisa de mais calda e precisa de recheios bem específicos, porque daí você vai dar sabor para essa massa que não
praticamente não tem sabor. Ela só vai ter o ovo, o açúcar e a farinha, tá? E aí, a gente tem, então, dentro do método espumoso, essas três massas que podem ser feitas, tá? Então, aqui a gente já começa a pensar no meu público-alvo, ou o meu produto. Qual é o produto que eu quero vender? Eu quero vender um bolo mais parecido com torta, aonde eu consiga colocar fazer um bolo bem molhado, utilizar bastante frutas, cremes mais leves, aí você vai optar pela massa feita através do método espumoso. Você vai precisar de uma massa mais delicada para fazer o seu preparo, tá? Partindo do método espumoso, nós vamos para o método direto. O método direto, com certeza, você já deve ter feito algum bolinho aí na sua casa, que é aqueles bolos mais rápidos. Geralmente, os caseirinhos, né? Os bolos caseiros, eles são feitos dessa forma, sem precisar ter o uso do equipamento. É claro que dentro de um bolo de método direto, a gente tem, por exemplo, o bolo de cenoura. Então, eu vou precisar do liquidificador para mim manipular as cenouras. Eu tenho um bolo que eu gosto de fazer, que é o bolo de maçã, que eu também preciso do liquidificador. Eu preciso bater a maçã, bater os líquidos, para depois misturar nos secos. Então, basicamente, o método direto, ele vai ser o método direto ou método por adição. É onde eu misturo todos os meus ingredientes, bato ele de modo rápido ali e eu tenho a minha massa pronta. Esse método, ele já me fornece uma massa um pouquinho mais estruturada do que o método espumoso, tá? Então, eu consigo fazer bolos com sabores riquíssimos dentro do método direto. O Red Velvet, por exemplo, a gente trabalha no método direto. É tudo na mão mesmo. Eu vou acrescentando os líquidos nos secos, ou ao contrário também funciona. E aí eu tenho massas mais rápidas de se fazer. Bolo de chocolate, aquelas cucas rápidas, né? Aqui na nossa região a gente come muita cuca, então que é farinha, açúcar, margarina, ovos, você bate tudo isso, leite, aí você coloca na forma, depois você faz uma farofinha e aí tá pronto o seu bolo. Coisa rápida para lanche da tarde, principalmente, tá? Então, o método direto é um dos métodos mais simples de se fazer, porém a gente consegue resultados muito bons. Então, os bolos, os caseirinhos, a gente tem o preparo através do método, a gente saboriza essas massas e consegue ter um resultado bem legal. E aqui dentro do método direto, então hoje nós vamos fazer uma receita. Então pega papel e caneta, se você não tem, depois eu vou deixar na descrição do vídeo aqui os ingredientes. E como hoje é quarta-feira, as crianças gostam desse bolo, nós vamos fazer um bolo de método direto, bem rápido aqui para você ver como é fácil de fazer e como fica a massa, tá? Eu vou ligar o forno aqui já. E aí, olha só, o que você vai precisar? Você vai precisar de um bowl, tá? Um bowl. Aqui eu vou misturar todos os meus ingredientes secos. Se nós estivéssemos fazendo um bolo de cenoura, você pegaria todos os líquidos e iria bater lá no liquidificador. Cenoura, ovos, óleo. Um ponto também do método direto é que a gordura, ela é líquida, tá? Então, você vai usar geralmente óleo nas receitas. E se por acaso a receita pedir manteiga, como por exemplo o Red Velvet vai manteiga, você vai deixar ela líquida antes de colocar na sua receita, porque é tudo feito na mão, então você não vai bater a gordura, não vai conseguir bater a manteiga para fazer ela, tá? Então, óleo é uma das características do bolo de método direto, para ele ter mais umidade. Então, aqui nós vamos colocar, ó, farinha, tá? 250 gramas de farinha ou 2 xícaras. Você vai misturar tudo assim, tá? 280 gramas de açúcar ou 1,5 xícaras. Eu gosto de utilizar tudo em peso, tá? Tudo em grama. Eu já gosto de sempre dando uma mexidinha, tá? Vocês estão me escutando bem, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, estão me ouvindo bem? Se vocês puderem me dar um ok, eu agradeço, tá?
Só dizer se vocês estão vendo bem e estão ouvindo bem. Vamos ver aqui. Vamos aguardar aqui se tá tudo ok, porque às vezes eu tô falando aqui e vocês não estão nem ouvindo. Beleza, Darlene? Muito obrigada. Então aqui, ó, colocamos a farinha. A farinha, o açúcar, e aí aqui eu tenho o achocolatado, o Nescau ou o chocolate, e aqui vai ter uma diferença, tá? Se você utilizar o achocolatado, você vai ter um bolo mais fofo, tá? Para esse bolo de chocolate. Se você colocar o achocolatado, né, que vem mais açúcar, como tem mais açúcar, ele vai ter um bolo mais fofo, mas a cor dele não vai ficar tão acentuada. Se você usar o cacau, você precisa prestar atenção no percentual do teu cacau, quantos por cento que ele vai ter. Se é cacau 50%, 70% ou 100%. Por quê? O cacau, quanto mais forte ele for, mais cacau tiver, ele vai deixar mais seca a sua massa, tá? Então você precisaria colocar um pouco mais de gordura e diminuir. Eu gosto de mesclar, tá? Porque eu não gosto desse bolo especificamente muito doce, então eu faço um equilíbrio aqui. Aqui eu tenho 1,5 xícaras ou, gente, deixa eu copiar aqui, 130 gramas de chocolate. E aqui eu coloquei metade achocolatado e metade cacau 50%. Para ele não ficar tão, como é que eu vou dizer para você? Ele fica uma massa mais firme, tá? Se eu usar o cacau 100%, ele vai ficar bem firme, ele vai fazer bastante rachaduras em cima. Então aqui eu gosto de fazer esse blend, né? Para você conseguir ter um bolo não tão doce, com uma cor mais bonita, e eu consigo ter um bolo com uma estrutura legal também, tá? Eu já ousei de pegar essa massa de bolo e fazer um bolinho aqui em casa de 3 camadas de massa, 2 camadas de recheio, e comportou super legal, tá? Mas o pessoal gosta mesmo do bolo com aquela caldinha durinha de chocolate, fica muito gostoso. Então, ó, coloquei aqui também o meu chocolate, e aí eu vou dar uma misturada. Agora eu coloco o fermento, tá? 15 gramas de fermento e misturo também. É só isso. Os secos você vai fazer esse processo, tá? Ó, o pessoal do Instagram. Aqui não sei se o pessoal do YouTube consegue ver, mas eu vou deixar tudo misturadinho. Eu vou ligar a água aqui porque nessa receita eu preciso que a água... Oi Zé, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu preciso da água fervendo, tá? Então eu vou ligar aqui, porque enquanto a gente vai mexendo e batendo um papo, a água já vai fervendo. Então aqui, já tenho os meus ingredientes. Eu gosto de fazer uma espécie de uma cavidade, bem no meio aqui dos meus secos, tá? E aí eu vou acrescentar 150 gramas de ovos, tá? Ovos inteiros ou 3 ovos. Aqui a questão dos ovos é bem importante você, quando você pegar alguma receita, observar se não tem a gramatura, tá? Como a gente falou na aula de ontem, os ovos eles são essenciais para a mistura dos ingredientes, ele faz a liga dentro do meu bolo. Só que se eu disser para você 3 ovos e eu estiver usando o meu ovo jumbo aqui, eu vou ter aproximadamente uns 60 gramas por ovos, tá? Então eu vou ter 180 gramas de ovos. Se você usar o ovo pequeno, que ele é uma média de 40 gramas, olha só a diferença que vai dar. Então presta atenção sempre que você for fazer alguma receita, dá uma observada se ele tem a quantidade tanto em unidade quanto em gramas. Então aqui são 3 ovos grandes, tá? Com uma média de 50 gramas o peso de cada um, 150 gramas de ovos. E aí eu, aqui no meinho, não vou conseguir mostrar para vocês, aqui no meinho eu vou dar uma emulsionada aqui bem de leve, tá? Eu vou misturar esses ovos, tá? Bem assim mesmo. Eu dou uma misturadinha nele e já acrescento em seguida o óleo, tá? Aqui eu tenho óleo de girassol, que é
3/4 de uma xícara ou 160 gramas de óleo, tá? Então aqui essa gordura, ela é essencial para o bolo de método direto. E veja como a carga de gordura, ela é bastante, né? São 160 gramas de óleo. Então é bastante óleo, porque esse óleo é o que vai dar a estrutura para o meu bolo e vai garantir a umidade, tá? E aí eu continuo aqui só no centro, eu não misturei todos os secos ainda, tá? É só no centro eu tô misturando o ovo e o óleo, tá? A minha água acabou de ferver, eu vou pegar ela. Ó, é fervendo mesmo, tá, pessoal? Bem quente. E aí aqui você só precisa ter um pouquinho de agilidade, rapidez, para você não cozinhar as claras e as gemas que estão aqui. Então eu vou mexendo e vou despejando a água e já vou trazendo a farinha e os secos que estão ao redor junto, tá? Então aqui, ó, coloquei tudo, misturo. E aí agora você vai misturar bem rapidinho, tá? Dá pra você fazer com uma espátula também, mas o fouet ajuda bastante, ó. E tá pronta a nossa massa, tá? Então é bem rápido mesmo. E ela fica uma massa mais líquida, ó. A cor dela tá muito bonita, ó. Um chocolate bem legal. Só que ela fica uma massa bem líquida. Essa massa aqui, se você for usar em forma de aro removível, você coloca sempre ela dentro de uma outra forma, tá? Pra não fazer aquela bagunça toda no seu forno. Então você pode usar, ela não vai desandar toda, mas ela fica um estado mais líquidozinho, tá? Diferente do método espumoso, o método espumoso, quando você faz o pão de ló, ele fica uma massa bem cremosa, assim, ela nem desce, tá? Agora, a massa de método direto, olha, ela é completamente líquida, tá? Então aqui, ó, a nossa massa tá pronta. Eu vou utilizar uma forma de buraco aqui, tá? Vou passar desmoldante, você pode passar também óleo enfarinhado, do jeito que você gosta de fazer aí, eu gosto de usar o óleo desmoldante. Então você vai aplicar aqui, você pode aplicar em tudo, tá? Nas laterais aqui, tá? Que depois eu quero desenformar ela completamente, então as laterais precisam estar bem untadas também. Aqui, ok? Gosto bastante de trabalhar com desmoldante. E quando a gente usa a forminha de aro removível, a gente pode usar até papel toalha, tá? Como base para você poder assar o seu bolo sem precisar colocar papel manteiga. Funciona bem legal também. Prontinha a nossa massa, então agora vamos despejar aqui na forma. Olha só como ela é bem líquida, ó. Mas é uma massa muito bonita. Prontinho. Vou raspar aqui. Então, para você ver como o método direto é algo bem fácil de fazer, você tem um resultado mais rápido, né? Você não precisa utilizar equipamentos. Então, muitas vezes a gente não começa a fazer, a gente não começa a trabalhar, viver dos bolos, porque eu preciso de muito equipamento, eu preciso de muita coisa. Mas você pode começar com o que você já tem. Esse bolo aqui, alguns bolos de método direto, ele é super possível de você fazer para comercializar também. Claro, você precisa de uma receita bem equilibrada. Esse aqui é o nosso bolo de chocolate para fazer em casa. Eu mudei um pouquinho a receita porque eu gosto do sabor do achocolatado junto com o cacau 50%. Porém, se eu fosse comercializar esse bolo, eu iria fazer uma nova versão da receita para não usar achocolatado, somente chocolate em pó mesmo, tá? Então aqui, ó, forno a 180 graus, mais ou menos, ele vai demorar em torno de uns 30 minutos para ficar pronto. E aqui tá o nosso método, eu vou colocar aqui na bancada e já volto aqui.
Aqui então ficou pronto o nosso bolo de método direto. Então, característica do método direto. Ele leva óleo como gordura e, se for manteiga, ela precisa estar em estado líquido, porque a gente faz tudo de forma muito manual. Ele é rápido, prático e fácil de fazer, tá? Nesse caso aqui, a gente fez o bolo de chocolate. Se você for fazer um bolo simples, aí você pode usar saborizantes e aí você vai brincando aí com os ingredientes, conforme a gente falou dos ingredientes e suas funções, tá? E aí nós vamos para o nosso último método, que é o método cremoso, que é o método que eu utilizo mais aqui para os meus bolos, porque eu tenho os meus bolos são bolos mais altos, bolos de andares, e eu não consigo, Dai, não tenho segurança em fazer um bolo de andar através de um bolo de método espumoso, um pão de ló, por exemplo. Já o bolo chiffon, que é da família do método espumoso, ele já me dá um pouco mais de estrutura. E aí eu consigo até arriscar de fazer um bolo de andar com ele, lembrando que eu tenho que fazer toda a parte de estruturação do meu bolo para eu não ter problema nenhum, tá? Mas eu ainda confio mais, eu gosto mais de trabalhar com segurança. Então, para eu não ter o medo de ver um bolo despencando na mesa do cliente, não aguentar transporte, eu utilizo o método cremoso, a massa de método cremosa, tá? Que é as massas amanteigadas. E o que é a característica da massa amanteigada, né? Da massa do método cremoso? A gente vai bater, tem duas formas de fazer essa massa. O método cremoso feito através da emulsão da manteiga com o açúcar. Então eu vou pegar a manteiga em temperatura ambiente, ponto de pomada, vou colocar o açúcar e vou levar para a batedeira. Eu preciso fazer com que esses dois ingredientes se misturem muito bem. Então eu vou bater bastante essa manteiga e esse açúcar, porque eu preciso que o açúcar se dissolva na manteiga e crie ar dentro dessa estrutura. É o ar que a gente coloca dentro dessa emulsão de açúcar com manteiga que vai fazer com que o meu bolo cresça, tá? É claro que eu uso fermento também nesse método, tá? Mas é essa mistura. Então, quando você vê lá na receita, bata a manteiga com açúcar até ficar um creme esbranquiçado, um creme mais fofo. É porque a gente precisa desse ar que a gente incorpora batendo com o batedor da batedeira, que a gente consegue fazer com que o nosso bolo cresça, tá? Fazendo esse processo, depois eu vou trazer os líquidos para essa mistura. Os ovos, eu gosto de misturar os ovos, depois misturo os líquidos e depois eu trago a parte da estruturação, que é a farinha, amido. Eu gosto também de colocar um pouquinho de óleo no meu bolo de método cremoso para dar mais umidade. Então, num percentual bem menor, diferente da carga de óleo que eu coloquei aqui no método direto, que é a única fonte de gordura. No método cremoso, eu já tenho a manteiga, mas eu equilibro com um pouco de óleo para mim ter um bolo mais úmido, tá? Então eu faço esse processo, eu tenho um resultado. E dentro da família do método cremoso, eu tenho o método direto, ou método reverso, tá? Ou inverso, que é o quê? Eu pego a farinha e o açúcar e eu misturo na manteiga fazendo uma farofinha para começar. Para que eu faço isso? Esse processo, ele faz com que a minha farinha fique envelopada na manteiga e não desenvolva o glúten, tá? Então é um dos processos para você não desenvolver o glúten. Essa massa, ela é mais resistente, digamos assim. Ela fica uma massa mais densa quando eu uso esse método, tá? A de método cremoso tradicional, eu tenho uma massa mais fofinha. Quando eu corto ela, eu consigo ver bem a parte do ar, do crescimento ali da manteiga e do açúcar dentro da massa quando eu corto. E a massa feita pelo método reverso, ele vai ficar um pouquinho mais compacto, tá? Então, para bolos esculpidos, essa é a massa ideal. Depois que eu faço esse envelopamento da farinha com o açúcar e a manteiga, depois eu deixo bem uma farofinha e aí depois eu coloco os líquidos, tá? Ovos, leite, se vai um pouquinho de óleo também.
E aí você vai colocar depois nessa mistura e vai colocar para forno normal. Então, dentro do método cremoso, essas duas massas, essas duas formas de fazer vão te a mesma receita, tá? Você vai pegar a mesma receita e você vai fazer desses dois jeitos diferentes. Você vai ver que você vai ter massas com uma estrutura bem distinta, tá? Eu gosto do método tradicional, porque eu gosto do bolo mais fofinho. E aí, para esses bolos, lembrando do que a gente falou lá no começo, para esses bolos eu preciso ter uma dosagem mais cautelosa em relação à calda, tá? Porque como eu falei, a massa de método espumoso, esponja, absorve bastante o líquido. As massas de método direto e cremoso, as massas são mais compactas e elas não recebem tão bem a quantidade de calda. Então eu vou umedecer o tanto necessário para eu não ter um bolo seco, tá? E uma característica também da massa amanteigada, da massa de método cremoso, é que quando eu levo ela para refrigeração, ela volta para o estado da manteiga. Então a manteiga, quando está na geladeira, ela fica bem firme, bem dura. Então a mesma coisa vai acontecer com a sua massa. E isso faz com que as pessoas pensem que massa amanteigada é uma massa muito seca, que ela não é saborosa. E é bem pelo contrário. Ela vai para a geladeira, ela me dá a estrutura que eu preciso para montar bolos mais altos, com mais andares, bolo de altura dupla. Isso eu só consigo por conta desse processo que acontece. Só que se você pegar a massa assim que ela sair do forno, esperar o tempinho de descanso dela, ela entra em temperatura ambiente, você cortar, você vai ver como ela é extremamente fofa. Ela é muito gostosa, ela é fofa, mas quando eu deixo ela em refrigeração, ela fica firme. E isso me dá muita segurança para a hora de fazer o bolo. Só que ela é muito saborosa por conta da manteiga. A manteiga emulsionada com açúcar, ela traz um sabor muito especial para o nosso bolo, tá? Então esses são os nossos 3 métodos. E aqui é importante, então, você saber qual é o nicho que você vai atuar, qual é o tipo de bolo que você vai oferecer para o teu cliente, para daí sim você pensar nas estratégias para você faturar R$4.000 aí com bolos cobertos com Buttercream. A massa é o corpo do nosso bolo, não tem como a gente ter bolo sem ter massa. Então você precisa entender esses métodos, identificar qual é a forma que você vai fazer para você aí sim começar a produzir os seus bolos e vender e chegar ao faturamento aí de R$4.000 por mês com bolos com uma cobertura maravilhosa que é o Buttercream. Hoje a gente fez uma receita aqui para você ver como que funciona o método direto para um lanchinho da casa aqui, tá? Mas eu já quis mostrar para você através disso que você pode sim começar já com o que você tem aí na sua casa, que você não precisa nem ter o bol, eu usei o bol da batedeira, você pode usar uma bacia que você tem em casa, um fouet, se você não tiver, usa a espátula mesmo para você usar, e uma forma que você tem. Se você só tem aquelas formas mais quadradas de bolo, se você fizer essa massa, cortar ao meio, você já consegue fazer um bolo, você já consegue ter 2 alturas de bolo aí, 2 camadas de massa, tá? Então não deixa esses empecilhos te impedirem de começar. E é isso que eu quero trazer muito fortemente na nossa jornada, tá? No nosso evento lá na Jornada Buttercream 4K. E vai ser uma jornada incrível, a gente está preparando tudo com muito amor e com muito carinho, conteúdo riquíssimo para você. Se eu fosse você, eu não perderia por nada, tá? Começa então dia 15, as primeiras aulas vão dia 15 para o ar, e eu quero muito que você esteja presente nesse evento. Ele é online, ele é gratuito, para você, através desse evento, você já vai conseguir absorver informações para te ajudar na transformação aí da sua casa, tá? Eu quero que você viva também da confeitaria, eu quero que você saiba que é super possível e esse evento vai te trazer todas as informações que são necessárias, tá? Então, por hoje, encerramos aqui a nossa live, o nosso bate-papo em relação aos métodos de preparo. E aí amanhã, ao mesmo horário, 4 horas da tarde, nós vamos falar como montar um cardápio de forma estratégica para você faturar R$4.000 por mês com bolos cobertos com Buttercream. Então nós vamos falar aí sobre, será que eu preciso ter muita variedade de produtos? O que eu ofereço? O que eu não ofereço? Como é que eu monto meu cardápio? Então o papo vai ser sobre isso amanhã.
E eu te espero aqui no meu Instagram ou aqui no meu canal do YouTube pra gente bater esse papo aqui, que é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, tá bom? Depois que tiver pronto o meu bolinho, eu vou lembrar de postar aqui nos stories do Instagram para você ver como que ficou essa massa. E se você quiser saber também, eu até trouxe as coisas aqui, mas depois eu vou postar aqui para você aquela cobertura sequinha que todo mundo ama num bolo de chocolate. Eu vou colocar aqui na descrição também dessa receita para você fazer aí e arrasar, pelo menos para começar, para você ver como você consegue fazer bolos deliciosos aí na sua casa, tá bom? Um beijo grande, obrigado pela sua companhia e até amanhã!